deputado Luiz Estevão, virá aqui o presidente do IPDF, o arquiteto Felipe Torelli. E já existe um acordo, a gente está tratando dessa discussão, de que imediatamente seja uma tarefa do IPDF e, portanto, da secretaria que virá a ser criada de Desenvolvimento Urbano e Habitação, de colocar a discussão dos planos diretores. E podemos imediatamente começar por essas duas realidades, Riacho Fundo e Samambaia. Por que é que nós queremos que essa questão venha a ser tratada? Por quê? Porque nós estamos mexendo no traçado urbano. Nós estamos alterando um pouco a geografia daquelas duas localidades ao anexar um novo setor. Quando nós colocamos a necessidade do plano diretor, porque essa é uma discussão que hoje, eu acho que aqui nessa casa, nós vamos ter que começar a tratar disso com a devida seriedade. Toda cidade com mais de 20 mil habitantes, está escrito no artigo 182 da Constituição Federal, toda cidade que tenha mais de 20 mil habitantes, ela é obrigada a ter um plano diretor. A execução, quem faz o projeto de execução é o executivo, mas quem aprova é o Poder Legislativo. Nas cidades, o prefeito encaminha, a Câmara de Vereadores abre a discussão com a sociedade para se substituir, emendar, alterar. Ou seja, nós precisamos de assumir essa responsabilidade. Quando, nesse projeto, a gente já traz à baila essa discussão, não é para obstacular, não é para jogar para daqui a 5 anos, para daqui a 1 ano, de modo algum. Porém, nós estamos chamando, inclusive a comunidade, os oficineiros, quem será atendido a essa discussão. Não estamos, em nenhum momento, com o espírito de querer empurrar isso para depois, de modo algum. Portanto, eu acho que ao se colocar essa subemenda anexando a perspectiva do plano diretor, é com esse espírito, mas jamais aqui dificultar a vida daqueles que buscam a possibilidade da instalação, tanto em Samambaia quanto do Riacho Fundo, da matéria que é objeto o decreto, o projeto em discussão. Com a palavra, deputado Daniel Marques. Senhor presidente, olha, nós só temos o plano diretor até hoje da cidade satélite de Sobradinho. Então, a preocupação levantada pelo nobre colega, o Edmar Pirineus, eu acho que ela é procedente, porque o plano diretor de qualquer cidade, ele vai incorporar tudo que já foi aprovado por esta casa e ser contemplado dentro do plano diretor. Então, essa emenda, ela é o óbvio. O plano diretor de qualquer cidade, ela vai contemplar tudo que for aprovado em termos de ocupação do espaço físico de qualquer cidade satélite. Então, a minha preocupação, é a mesma do Edmar Pirineus, é de esperar o plano diretor para depois a implantação do setor de oficina. Então, eu questiono ao presidente se pode ser votada separada essa subemenda do projeto. Se pode pedir destaque para a subemenda. Entendeu? A prova é essa e contempla no plano diretor, que é o óbvio. Mas você quer votar separado porque você quer rejeitar a subemenda? É a preocupação do setor não ser implantado antes da aprovação do plano diretor. Entendeu? Porque eu acho importante, isso aqui gera empregos, é necessária a implantação desse setor de oficina o mais rápido possível e pode ficar na dependência da aprovação do plano diretor local, que nós sabemos que só uma cidade satélite tem esse plano diretor e pode demorar muito. Solicito a presença do deputado Marco Lima, relator no plenário.
Não possa ser implantado. Agora, nós estamos dizendo que seria interessante. E se o plano diretor não aceitar? Não, aí o plano diretor, Não, mas aí já. Não, mas é o que eu estou querendo dizer. Que o setor fica. Não. tudo bem, então mata. Se você entende assim, O plano diretor não vai impedir. Agora, nós estamos pedindo que o plano diretor venha. mas está no presente. A criação do setor fica Mas qualquer jeito, não é vinculada, fica vinculada. eu não quero. A compatibilização fica vinculada. Ficam vinculadas à disponibilidade diária. Se vocês entendem assim, e ao não há problema, tudo bem. e a compatibilizada com o plano diretor. Fica vinculado. Enquanto não compatibilizar com o plano diretor, não sai. Você me entende assim? Mas enquanto não tiver plano diretor, não pode fazer isso. Não tem. O deputado Magela entende que não precisa mais. Se tivesse aqui incluído futuramente no plano diretor e garantida a inclusão futura no plano diretor, Não tem mais prazo. Agora não tem mais prazo. Respondendo ao senhor deputado Daniel Marques, a subemenda pode ser votada em separado desde que seja feito um destaque. Continua em discussão. Aí o Cláudio aí, pergunta o Cláudio aí. Eu gostaria de solicitar o destaque para a votação da emenda. Então, está destacada a subemenda. Se o governo quiser segurar o RIMA, pediu para o pessoal para segurar o RIMA, não instala. Não instala. Porque vai ter que ter RIMA. Vai ter que ter RIMA. Porque a sociedade ficou sabendo da Vila Telebrasil. O Moriz implantou, deixa eu te perguntar, o Moriz fixou a Vila Telebrasil? Essa casa aprovou a fixação da Vila. Você sabe disso, sabe? Você sabe disso, sabe? Vamos conversar aí. A presidência suspende a sessão por 5 minutos para que o relator e os autores possam chegar a um acordo. Está suspensa a sessão. Cadê o Marculino? O que vocês resolveram aí? Benício, eu preciso conversar um negócio sério com você.
Que é o segundo, é o segundo turno? Está reaberta a sessão. Solicito ao senhor deputado Daniel Marques que apresente por escrito destaque sobre a subemenda. Encerrada a fase de discussão, vamos a voto. Os deputados que votarem sim estarão aprovando o relatório sem prejuízo do destaque à subemenda. Os que votarem não estarão rejeitando o relatório. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos deputados. Deputado Benício Tavares. Sim. Questão de ordem, senhor presidente. É porque nós não entendemos a votação. Não tem problema não. É com ressalvado o destaque. Depois vota no destaque. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineu. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputado Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputada Odilon Aires. Sim, com declaração de voto. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberger. Ausente. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Gerardo Magela. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro. O relatório foi aprovado com 13 votos favoráveis e 11 votos contrários. Aliás, desculpe, retifico. 13 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção e 11 ausências. Declaração de voto, deputado Luiz Estevão. Eu quero cumprimentar aqui a bancada dos partidos que compõem a oposição, assim como os companheiros Xavier, o companheiro Marcos Arruda, que realmente, mais uma vez, se colocaram a favor da cidade, e o companheiro Geraldo Magela, presidente desta casa, que se colocaram ao lado da cidade, ao lado do trabalho, ao lado da dignidade, ao lado do direito das pessoas de terem um espaço para desenvolver suas atividades profissionais, se tornarem empresários. É uma grande vitória, e eu quero salientar aqui, destacar o papel realmente muito feio feito pela bancada
pela bancada governista, que abandonou o plenário na hora da votação. Quer dizer, não é possível que a geração de empregos não seja uma prioridade de todos nós. E essa coisa de dizer que a emenda que foi destacada não tinha nenhuma importância, não é verdade. Porque se não tivesse nenhuma importância, eles não teriam saído da sala para evitar que ela fosse destacada e rejeitada. Portanto, queremos parabenizar todos aqueles que se mobilizaram por mais essa decisão da Câmara Legislativa, que vem de encontro aos legítimos interesses da comunidade. Declaração de voto, deputado Odilon Aires. Senhor presidente, quero parabenizar os autores desse projeto e fazer aqui um alerta a essa casa pela prática de votação. Estamos começando muito mal o ano legislativo. Os deputados governistas escolheram o cafezinho para, neste horário, ter como seu plenário e fazendo, sim, um repúdio. Eu quero fazer aqui um repúdio, indignação por essa prática antidemocrática da época da ditadura. Então, nós não vamos permitir que, quando for votar a favor do trabalhador, os governos têm que correr para tomar o cafezinho. Então, meus senhores, quero declarar publicamente que vamos rejeitar a emenda do senhor deputado Cafu. Em votação, o destaque sobre a subemenda de relator da Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados que estiverem votando pelo sim aprovarão a subemenda. Os que votarem pelo não rejeitarão a subemenda. Deputado Benício Tavares. Não. Deputado Cafu. Deputado Cafu. Ausente. Deputado Cafu. Abstenção. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Não. Deputado Edmar Pirineus. Não. Deputado Filipelli. Não. Deputado João de Deus. Não. Deputado Jorge Cauí. Não. Deputado Zé Edmar. Deputado Zé Edmar. Ausente. Deputado Zé Edmar? Não. Deputada Lúcia Carvalho? Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão? Não. Deputado Maninha? Sim. Deputado Manuelzinho? Não. Deputado Marco Lima? Sim. Deputado Marcos Arruda? Não. Deputado Miqueias Paz? Sim. Deputado Odilon Aires? Não. Deputado Peniel Pacheco? Não. Deputado Renato Rainha? Não. Deputado Rodrigo Hollenberg? Sim. Deputado Xavier? Não. Deputado Zé Ramalho? Deputado Zé Ramalho? Ausente. Deputado Gerardo Magela? Sim, com declaração. Deputada Lúcia Carvalho? Sim, com declaração. Deputado César Lacerda? Não. Senhor presidente, pela ordem, eu queria retificar o meu voto. Sim. Deputado Cafu, ratificando o voto. Retificando. Sim.
A subemenda foi rejeitada, recebendo 7 votos sim, 15 não e 2 ausências. Declaração de voto da deputada Lúcia Carvalho. Eu votei a favor do projeto e me lembro que naquele dia o deputado Cafu havia feito uma intervenção dizendo que o projeto tinha algumas imperfeições. Portanto, ele apresentou uma emenda que, no meu ponto de vista, é uma emenda que colabora com o projeto, não prejudica, porque está reservado a área, desde que esta área não fira o RIMA nem o PEDOT. Eu acho que essa casa tem que primar por respeitar as leis que ela mesma produz. Então, nós íamos inserir ao projeto, não uma disputa entre oposição e situação, nós íamos inserir ao projeto o benefício ao próprio projeto. Aliás, faz parte da casa, mas a tradição da oposição, que traz toda a herança da situação, é de votar contra, quando alguém apresenta uma ideia que complementa. Então, aqueles que votaram contra, me desculpe, votaram contra respeito ao PEDOT e respeito ao RIMA. Portanto, votaram contra sua própria instituição e local de discussão. Portanto, é esta a minha declaração, que votei sim, em função de que a emenda era boa. O projeto eu concordo e votei sim. Passo a presidência ao deputado José Edmar. Declaração de voto do deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu votei sim a emenda, porque a emenda é absolutamente correta e não traria nenhum prejuízo à implantação dos setores de indústria propostos. Por quê? Porque, evidentemente, que qualquer setor de indústria, qualquer modificação ou qualquer ocupação de terra tem que obedecer ao plano diretor e tem que obedecer à legislação ambiental. Isso é o óbvio, isso é o que tem que ser colocado. Alguém pode até alegar que isso fosse dispensável, mas do ponto de vista legal, é absolutamente legal e absolutamente correto. Me parece que a rejeição da emenda não obedeceu nem critérios técnicos, nem critérios políticos. Por quê? Porque foi simplesmente a rejeição pela conjunção. Se foi pela conjunção, não de interesses, mas ortográfica, sem dúvida alguma, a Casa deixou de aprovar uma emenda que era legal e era correta politicamente. Por isso, eu votei pela emenda. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura do próximo item da ordem do dia. Não, espera aí. Paulinho. Tem parecer das comissões, não tem? Tem parecer do Xavier? Tem. Então foi votado pelo Marcos. Retificando o que havia pronunciado, quero chamar o relator, deputado Xavier. Para ler o seu relatório. Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Parecer sobre as emendas de número 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09. Relatório. Nos termos regimentais, chega à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças 8 emendas. É uma emenda ou seja, apresentadas emendas do relator do CCJ ao substitutivo apresentado aos projetos de leis 1.272/94, 1.274/94
o 1430/94 para parecer. A emenda número 2 altera nos artigo 1º e 2º e 11º o termo microempresas para micro e pequenas empresas. A emenda número 03 modifica o artigo 3º apenas para a quarta redação, adequando o texto à emenda anterior, não altera o mérito. A emenda número 4 transfere para a Prodecon a sistemática de aquisição dos lotes comerciais. A emenda número 5 disciplina os requisitos para os interessados se habilitarem à aquisição de lotes. A emenda número 6 estabelece que o processo de habilitação será coordenado pela Secretaria de Indústria e Comércio. A emenda número 7 autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o SEBRAE. A emenda número 8 suprime os artigos 7º, 8º, 9º e 10º, tendo em vista que seus aspectos estão abordados na legislação na Prodecon. A emenda número 9 renumera os artigos do projeto. Esse é o relatório. Agora o voto. As emendas apresentadas pelos nobres deputados Cafu e Benício Tavares não... Aqui está errado. Ou seja, tá? As emendas apresentadas pelo nobre deputado Benício Tavares não alteram o mérito da proposta, que é de possibilitar a criação de micro e pequenas empresas para gerar empregos e aumentar a receita tributária do Distrito Federal. Ela vem aperfeiçoar o projeto, não apresentando nenhum óbvio quanto ao aspecto do orçamento anual, LDO e plano plurianual. Diante do exposto, somos pela aprovação quanto ao mérito. Muito obrigado. Senhores deputados, em discussão o parecer do deputado Xavier. Com a palavra o deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, eu, na mesma colocação que eu questionei a questão do plano diretor, eu volto a questionar o relatório do deputado Xavier. Eu quero entender, inclusive, que ele explique para nós o relatório dele. Nós votamos no relatório da CCJ com destaque da compatibilização da emenda do deputado Benício e deputado... A compatibilização de duas emendas, Cafu e o deputado Cafu. E foi feito destaque que rejeitamos a compatibilização da emenda feita, da emenda do Cafu e deputado Benício, que colocava o plano diretor. Para entender, me parece que o deputado Adão Xavier, ele dá parecer contrária à emenda número 1 e número 10, que é realmente a emenda do deputado Benício Tavares e o deputado Cafu. Se isso é verdade, realmente essas duas emendas passam a não existir. E eu quero entender da mesa e também do relator se é essa compreensão que todos os deputados têm, para nós votarmos corretamente. Se é essa compreensão que temos, se ele está rejeitando a emenda número 1 e a emenda número 10, realmente eu quero votar tranquilo. Porque, com o parecer da CCJ, a compatibilização foi rejeitada. A compatibilização foi rejeitada. Aí volta no projeto original as duas emendas aprovadas. Então, eu quero entender se o deputado Adão Xavier está rejeitando as emendas número 1 e número 10. Essa é a compreensão que eu quero ter. Com a palavra o deputado Adão Xavier. Eu gostaria de esclarecer que ao nobre deputado que, pelo nosso parecer, nós estamos rejeitando a emenda 1 e a 10ª.
Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos em votação. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos senhores deputados. Eu gostaria de solicitar ao presidente que no processo de votação fosse utilizado o processo simbólico. Nós temos uma sessão extraordinária hoje ainda. Não, se senhor. for chamar todo mundo, e aqui pelo artigo 163, a votação poderá ser ostensiva ou por escrutínio secreto. O parágrafo único. Na votação ostensiva, dotar-se-ão os processos simbólico e nominal. E pelo 164, pelo processo simbólico, que se utilizará na votação das proposições em geral. O presidente, ao anunciar de qualquer matéria, convidará o deputado a favor a permanecer sentado e os contrários a se levantarem, protocolando o resultado do manifesto dos votos. É em função, está no regimento isso, e é em função de duas sessões hoje. Nós temos uma ordinária que não terminou e temos uma extraordinária agora. Gostaria de propor esse sistema para o presidente. Senhor deputado Daniel, quero esclarecer ao senhor que a sua questão de ordem será levada à mesa diretora, mas continuaremos a fazer a votação dentro dos moldes até então implantados. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos senhores deputados. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineu, sim. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli ausente. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Deputado Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputado Maninha. Deputado Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Penel Pacheco. Sim. Deputado Renata Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Ausente. O parecer está aprovado com 20 votos favoráveis, 2 abstenções e 4 ausência. Repetindo, o parecer está aprovado com 20 sim e 4 ausência. Peço ao senhor relator, deputado Edmar Pirineus, que leia o seu relatório pela Comissão de Assuntos Sociais. Parecer a emenda ao projeto de lei número 1272/94, que dispõe sobre a criação do setor de oficina da região administrativa de Samambaia, RA 12 da outra providência, em tramitação conjunta ao projeto de lei número 1274/94, que dispõe sobre a criação do setor de oficina da região administrativa do Riacho Fundo e da outra providência, de autoria do deputado Jorge Cauí, e o PL 1430/94, que cria o setor de microempresa na região administrativa do Riacho Fundo e da outra providência. Peço a dispensa do relatório, senhor presidente, e ao voto. Até o exposto, somos de parecer favorável a substitutivo e aos pareceres que apresentaram nas mesmos moldes da COF, inclusive que refere a emendas submetidas a bem apresentadas. É o parecer. Em discussão.
Com a palavra o deputado Cafu. Nós entendemos que o tema, ele trata da questão da necessidade urgente de se definir o espaço, que ali, nesse espaço, se instalem unidades de pequenos e de micro oficineiros e empresários. O mérito disso, nós não questionamos. Mas eu quero trazer a essa casa, e aí já a matéria vencida, mas lembrando um dado. Aquela vossoroca da expansão do PSUL, setor PSUL, nos anos, eu queria trazer isso aqui, porque nós não estamos tratando de uma matéria muito simples, não. Nós moramos numa cidade com sérios problemas de implicação ambiental. Eu só vou dar aqui um dado, que não é meu, é um relatório do Sindicato dos Arquitetos. Quando daquela cratera do PSUL, que em poucas semanas, poucos meses, aquilo se transformou numa grande vossoroca, o GDF, na época, governo Aparecido, para o começo do governo Roriz, gastou o equivalente a 30 vezes o PSUL para conter aquele buraco. Olha, não é brincadeira, o PSUL tem 13.600 lotes. O dinheiro que o erário público, por um erro de implantação de um bairro de Ceilândia, causou aos cofres do GDF, dava para fazer 30 PSULs. Olha, o PSUL tem 13.600 lotes. 30 PSULs como ele se encontrava em 1987. Por isso, quando eu tento estabelecer essa discussão, não é porque eu não tenho outra preocupação. É uma preocupação delicada. Nós temos sérios problemas. É só olhar os relatórios da Universidade de Brasília. Era isso que eu queria dizer, senhor presidente. Em discussão, o deputado César Lacerda. Senhor presidente, senhores deputados, ouvindo o pronunciamento, e até muito bem feito pelo deputado Cafu, que na época das vossorocas lá do setor PSUL, realmente foi gasto muito dinheiro. Mas nós, deputado Cafu, nós não podemos, em hipótese nenhuma, por mais ruim que seja o governo de Cristóvão Buarque, fazer comparação com o Zé Aparecido. Isso é que nós não podemos aceitar. Eu confio no governo que está aí implantado. Então, o deputado, como líder da bancada, eu queria chamá-lo para que nós juntos vamos acreditar no governo Cristóvão Buarque, que ele não vai deixar acontecer isso, porque ele é para ter um corpo técnico à altura, porque o governador Zé Aparecido, ele só era bebida. O homem era conhecido como Zé do Mel, Zé não sei de quê, e tudo que não pode ter comparação. Por isso é que esse povo que está aí, ele não pode ser abandonado. Nós vamos combater todas as erosões, com a amizade. O governador está chamando para a comunidade se reunir e proteger o meio ambiente. É dessa forma que o líder do PT tem que encarar o seu governador. Confie, deputado Cafu, no seu governador. Palavra, deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, senhor deputado, eu acho que tem muita gente com a memória curta. Esse projeto foi discutido de vez passada, na legislatura passada. Foi bem discutido, foi bem analisado, ele foi consultado o RIMA, foi consultado o meio ambiente, e os deputados do PT votaram a favor. Todos eles votaram a favor. Ele só não pode ser aprovado porque não deu quórum nas últimas sessões. Agora vem aí com ladainha, com bobagem, de falar dessa proposta do Cafu, de que houve um desgaste muito grande financeiro, sei que tem. Nós estamos tratando de outra coisa, estamos tratando do microempresário, estamos tratando dos oficineiros que sofrem dificuldade tremenda de trabalharem. Está aí os motoristas de táxi, aí, ó, o pessoal aí das Kombi, em dificuldades porque não foi resolvido. Então vamos resolver de uma vez por todas, liberar o setor de oficinas dos microempresários, do Riacho Fundo
de Samambaia. Não tem mais nada a discutir isso, não. A memória curta dos deputados do PT que votaram a favor desse projeto por unanimidade. Agora são contra aqui no plenário. Eu não posso admitir uma coisa dessa. Obrigado. Palavra do deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, o povo quer solução. Chega de estar aqui discutindo governos passados. Nós temos que resolver o problema do microempresário. E nós temos que resolver o problema das vossorocas também. Mas não podemos deixar, nesse momento, de apoiar o PSUL. Essa é a posição do Bloco Independente. A favor dos microempresários. A favor que solucione definitivamente o problema das vossorocas. É isso que nós temos que discutir aqui neste plenário. São soluções alternativas. E não perdermos tempo aqui com acertos e desacertos de governos passados. Essa é a posição, portanto, do Bloco Independente. Apoio ao governo Cristóvão naquilo que for ao encontro dos interesses da população. Por isso que votamos a favor do microempresário. Somos favoráveis aos planos diretores também. O plano diretor de Sobradinho está pronto. Vamos concentrar esforços, situação, oposição e o Bloco Independente, para que todas as cidades satélites tenham o seu plano diretor. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra do deputado Manuel de Andrade. Senhor presidente, senhores deputados, meus amigos, microempresários presentes, o Riacho Fundo, estou vendo vários amigos aqui, o Pedro e outros amigos. Eu quero dizer a vocês que, para mim, é motivo de alegria. Primeiro porque os dois projetos, tanto do Jorge Cauí como do Benício, procura trazer a discussão, a implantação dos setores de microempresários em Riacho Fundo, em Samambaia. E eu tive o prazer de ser o relator desse projeto, em comum acordo com os deputados e basicamente com os autores, deputado Jorge Cauí e deputado Benício Tavares, nós fizemos um substitutivo, dando aí a espinha dorsal do projeto, que possibilita a implantação dos setores de expansão econômica das duas satélites. De forma que eu quero dizer aos meus amigos deputados, que nós precisamos agilizar esse processo. Nós precisamos adiantar esse processo, para que logo mais, imediatamente, nós possamos assistir à construção de novas empresas e microempresas daquela região. Eu quero dizer a vocês que estarei sempre votando, até porque fui autor de um projeto que reserva também uma área de expansão econômica lá na cidade satélite do Gama. Portanto, todos os projetos que vierem aqui buscando abrir espaços para que o microempresário se estabeleça, eu estarei votando favoravelmente. E eu quero dizer a vocês que é com muita alegria que eu voto esse projeto, até porque dele fui relator também. Deputado Daniel Marques. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, amigos, eu gostaria de aqui esclarecer por que fiz destaque à subemenda do deputado Cafu. Foi questão simplesmente de ordem técnica que eu quis colocar, porque estou nessa casa não para fazer dessa tribuna um palanque. Estou nessa casa porque recebi uma votação expressiva para defender os interesses da comunidade. E é nesse sentido que eu tenho feito o meu trabalho. E quero esclarecer que, inclusive, procuramos negociar a mudança de uma simples palavra na subemenda. Infelizmente, o relator Marcos Lima, que fez bem o seu relatório, mas ele não estava aqui no momento, porque se estivesse e mudasse o termo para que não engessasse, não congelasse o setor de oficina em função do plano diretor. Eu fui administrador de uma cidade satélite, Planaltina, e sei da necessidade urgente de se fazer os planos diretores. E é por isso que eu encaminhei hoje uma moção à mesa, no sentido do governo
que é quem deve agilizar o estudo para a implantação dos planos diretores em todas as cidades satélites. Pedindo urgência, como pedir urgência também aqui para o governo da Bolsa Escolar para todas as famílias carentes que estão na expectativa dessa bolsa até hoje. Como fiz moção e foi aprovada aqui, para não cobrar o IPTU, que estão cobrando em Águas Claras indevidamente, porque está contrariando a lei. E quero aqui até agradecer o deputado Cauí, hoje secretário de Finanças, que veio trazer as explicações, mas que legalmente não convence ainda a questão do imposto territorial de Águas Claras. Portanto, meus amigos, a questão do destaque na subemenda foi só para melhorar o projeto. Quero parabenizar o Benício e o Cauí por essa iniciativa. Muito obrigado. Palavra do deputado Miqueias. Senhor presidente, demais colegas, deputados, senhoras deputadas, eu gostaria, inclusive, eu pediria que a plenária ouvisse muito atentamente o que eu tenho a dizer agora. A gente está, infelizmente, em alguns momentos, fica um jogo político, né? E é muito importante que essa plenária que está aí fique esclarecido de que ninguém nesta casa, nenhum dos deputados aqui são contrários à implantação das áreas para o pequeno e médio produtor. Isso é importantíssimo que fique muito claro, porque no jogo de palavras dessa tribuna, dá-se a impressão que alguns deputados são contra a criação de áreas de trabalho. Seria o suprassumo da incoerência. E aí, eu gostaria de esclarecer uma coisa. Esta casa tem uma função especial, que é ajudar o governo a errar menos. É fazer com que o governo erre menos. E é por isso que em alguns momentos essa casa tem a obrigação de orientar o executivo no momento em que ele vai fazer qualquer coisa. É uma obrigação dessa casa legislar, e é para isso que nós estamos aqui. Ela tem a obrigação de legislar em questões que poderão botar em risco a vida das pessoas. Quando se pretende que algumas leis sejam acrescentadas às outras, é tão somente para garantir que o cidadão que receba um lote, amanhã ele não chegue em casa no final da tarde, como acontece aqui no Guará, em frente à minha casa, por exemplo. Num dia de chuva, é impossível entrar dentro da casa. Por quê? Porque a água vai dar na cintura. A água está na cintura. E o que foi isso? Foi porque confiou-se tão somente na habilidade do governo, achando que o governo é mágico e que não vai errar nunca. E a gente tem consciência que, às vezes, tentando acertar, se erra. E aí, quando se nega a votar uma lei que melhora a qualidade de vida do local, quando se nega a votar uma lei que vai obrigar o governo a fiscalizar a área, aí nós estamos omitindo o papel real dessa casa. Nós estamos deixando de legislar em favor da comunidade e transformamos isso aqui num palanque. E o palanque acabou no dia 15 de novembro, quando se acabaram as campanhas eleitorais. Nós temos a obrigação aqui de legislar. E não adianta fazer bonito para a galera que está aí. Olha, foram colocados os lotes. Aí daqui a 5 anos, essa mesma galera volta aqui e diz: aquele lote que você me entregou, eu não consigo entrar lá dentro hoje, porque a água está tomando conta. E é para evitar que o governo erre, é que nós temos que legislar. E ter coragem de legislar com dignidade acima de qualquer coisa. Deixar de transformar esse espaço num palanque. É uma tribuna para legislar. E aí eu convoco essa casa, que a gente tenha mais responsabilidade. Que a gente tenha mais responsabilidade, sim. E pare de querer arrancar votos dessa galera que está aí precisando das nossas atitudes. Nós precisamos de atitudes concretas. Nós precisamos de trabalhos concretos. E esse governo durará tão somente 4 anos. 4 anos. O que nós realizarmos aqui nesses 4 anos, nós queremos que seja para toda a vida. E não para que o próximo governo tenha que mudar porque nós não tivemos competência suficiente para legislar em favor da população do Distrito Federal.
Palavra da deputada Lúcia Carvalho. Para não cansar as pessoas, eu quero fazer duas observações. Primeiro, em relação à imprensa. Os deputados têm dado munição a todas as matérias jocosas feitas em relação a esta casa. Quero aqui dizer que eu me entristeço muito de ver pronunciamentos de deputados sendo deturpados. Nenhum deputado aqui votou contrário aos empresários, aos microempresários de Riacho Fundo, e nenhuma outra proposta que venha de nenhuma outra área vai ter o voto contra de nenhuma bancada. Porque eu acho que todos os deputados sabem do compromisso que tem com a população. A única coisa que aconteceu aqui, e a gente tem que parar de jogar para a plateia, é que uma emenda foi oferecida, porque esta casa produz o PEDOT. Esta casa, ela faz a fiscalização dos atos do Executivo. E não é porque a gente é governo que a gente não vai querer ter perfeição na lei. E a contribuição do companheiro Cafu era nesse sentido. Votamos a favor do projeto e que, para se estabelecer o setor de oficineiros ou qualquer outro setor, seja respeitada a legislação ambiental. Ponto. Todo mundo concorda? O governo Cristóvão concorda? Por que não colocar no projeto? Fica a minha dúvida em relação a isso. Com a palavra, o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu acredito que todos nós, sem exceção, estamos preocupados com o problema do desemprego no Distrito Federal. O Distrito Federal é uma unidade anômala da União. Aqui nós temos algumas prerrogativas que são dadas ao Distrito Federal e outras de outros estados que não são extensivas ao Distrito Federal. Então, nós temos uma preocupação de permitir, em primeiro lugar, que os pequenos empresários, os microempresários e os empresários da cidade, aqueles especialmente que fazem investimentos para a geração de novos empregos, tenham todas as oportunidades para realizar um trabalho eficiente. E isso passa pela concessão de áreas para instalação dessas empresas e passa também por uma política de incentivos fiscais e financeiros para permitir que esses empresários possam, de fato, não só ter um pedaço de chão, mas que tenham condições de edificar ali uma pequena indústria ou mesmo uma grande indústria e que possam ter condições também, incentivos fiscais para poder produzir mais a custos menores. Então, eu quero aqui me solidarizar com as iniciativas apresentadas, já votei anteriormente favoravelmente a este projeto, e quero crer que aqueles deputados que eventualmente não tiveram suas emendas aprovadas, não significa, imagino eu, que estejam contra as proposições. Daqui para frente, eu acho que esta casa precisa unanimemente buscar conceder oportunidades para que Brasília tenha condições de um movimento de desenvolvimento industrial para fazer frente à grande demanda de mão de obra ociosa. Eu aproveitaria a oportunidade para solicitar o apoio dos nobres pares a um requerimento apresentado por nós há cerca de 3 sessões atrás, que estabelece a criação de uma comissão especial de parlamentares para produzir uma legislação eficiente para o Distrito Federal, no sentido de conceder incentivos fiscais e incentivos financeiros para a geração de empregos e para a expansão do parque industrial no Distrito Federal. Então, ao tempo em que apoio essa proposição, convido os deputados a votarem favoravelmente a esse requerimento e oportunamente me manifestarei sobre o assunto. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Adão Xavier. Mas então alguém pede para ser 2 e 2. Eu gostaria somente de agradecer aqui os senhores deputados que ajudaram nesse projeto, porque ele beneficia principalmente a nossa cidade, Samambaia. Esse setor de oficina em Samambaia é muito importante para nós, porque Samambaia precisa de uma política de emprego, precisa ter geração de emprego em Samambaia. E eu gostaria de agradecer a todos os deputados que aprovaram e estiveram conosco na aprovação desse projeto que cria setor de oficina em Samambaia. Gostaria também, nessa oportunidade, de agradecer o plenário que está aqui presente, principalmente os combistas, que precisa do apoio dessa Casa Legislativa.
E nós queremos dizer que nós estamos a favor de vocês e que vamos trabalhar juntos para que possamos dar e criar emprego, principalmente para o nosso povo de Brasília. E gostaria também de dizer ao nosso deputado Cafu que lá no PSU é uma cidade muito bonita. Houve lá realmente a questão lá daquelas crateras que houve lá no PSU. Mas é uma cidade que nós temos que ajudar e temos que apoiar. E gostaria que ele também me ajudasse a implantar o setor de oficina em Samambaia. Muito obrigado. Deputado Luiz Estevão. Não para mais. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos defendendo o direito das pessoas de terem dignidade, ganhando o sustento das suas famílias às custas do seu suor e do seu esforço. Defendemos aqui o direito dos combistas de terem legalizadas as combis que fazem o serviço de transporte alternativo, o que já está previsto em lei. Defendemos a criação do setor de oficinas e microempresas de Samambaia e do Riacho Fundo. Por quê? Porque a criação do setor de oficinas e microempresas é o desdobramento natural de cada programa de assentamento. Porque nós não podemos, as pessoas já estão morando. Qual é o passo seguinte? É possibilitar que sejam gerados empregos para as pessoas perto do seu local de moradia. É isso que nós fizemos. Portanto, hoje a Câmara vive um grande dia, em que, mais uma vez, a defesa da comunidade fica acima de quaisquer diferenças ideológicas. É verdade que o setor PSU tinha uma grande erosão na sua região. É verdade que isso, geologicamente, pode ser chamado de uma vossoroca. Mas é verdade também que a sensibilidade social do governo anterior cuidou de resolver esse problema, porque as pessoas dignas, trabalhadoras, corretas que moram no setor PSU têm o direito à dignidade da moradia. E foi isso que o governador tratou de fazer, o governador Joaquim Roriz. Hoje, o setor PSU é um setor que precisa de muito mais ações. E nós esperamos que o atual governo continue implantando o processo de dar dignidade a todos os brasilienses, iniciado no governo passado. As vossorocas do solo podem ser resolvidas com investimento, com dinheiro, com trabalho, com disposição política. Mas a erosão da sensibilidade social, a vossoroca social que existe, infelizmente, no projeto político de alguns partidos, essa não tem solução, meus amigos. Essa não tem dinheiro que dê jeito. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira... Ainda a deputada Maninha. Depois o deputado Geraldo Magela. Depois o deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de chamar a atenção desta casa para um fato que está acontecendo. Hoje, essa tribuna aqui virou um palanque de promessas, um palanque de disputa colocado por alguns parlamentares. Eu gostaria de relembrar que ontem, numa reunião na presidência desta casa, nós estivemos o tempo todo discutindo um código de ética estabelecido entre nós. E esse código de ética passava pela não utilização de frases, de disputas, que nada mais são do que mentiras apresentadas dessa tribuna para justificar os atos de alguns parlamentares. E se chegou a uma concordância que esta tribuna deveria ser utilizada para apresentação de projetos, para disputas, onde a sociedade fosse o principal objetivo. E não é isso que nós estamos vendo neste momento. O que nós estamos vendo aqui são frases que trazem embutidas algumas falsidades que pretendem ser verdadeiras. Nós ontem assistimos aqui
a oposição com o nosso programa de governo, o programa de governo da Frente Brasília Popular, dizendo que este programa de governo não era um programa de governo a ser cumprido. E no nosso programa de governo, nós estamos trazendo a defesa daqueles que não têm emprego, a defesa daqueles que não têm moradia, a defesa da cidadania do cidadão brasiliense. E, no entanto, hoje aqui, a oposição vem nos afrontar e colocar como se nós não estivéssemos aqui contrário aos interesses da população. O que nós presenciamos neste momento foi a votação de um projeto em que nós, governistas, votamos a favor do projeto. Em nenhum momento nós votamos contra. Ao contrário, apresentamos uma emenda que aperfeiçoava o projeto. E nós estávamos aqui, votando a favor. Eu gostaria de finalizar, senhor presidente, dizendo que não vamos aqui ser ingênuos e transformar em palanque, em disputa, aquilo que só prejudica a sociedade. Nós, do governo, temos um programa assim, um programa em que nós pretendemos fazer com a sociedade brasiliense aquilo que o governo passado não fez. Nós queremos que o PSUL tenha garantido os seus direitos, que a sua cidadania esteja acima da disputa, da provocação que se faz aqui nessa tribuna. Nós queremos, sim, afirmar que a Frente Brasília Popular é uma frente de governo que sustenta um programa e que este programa é um programa para toda a população do Distrito Federal, um programa para os desempregados, um programa para os empregados, um programa para quem não tem casa, um programa para defender aqueles que hoje não têm moradia, mas também para defender aqueles que foram vítimas de loteamento irregulares. Então, nós temos que dizer a verdade aqui e não ficar aqui promovendo discursos que são discursos mentirosos, discursos de palanque e discursos que não acrescentam nada a esta instituição. Com a palavra, o deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu acho que, às vezes, é preciso repor algumas questões nos seus devidos lugares. Eu vou me dirigir aos senhores deputados falando também aos trabalhadores incombes. Nós do Partido dos Trabalhadores, do PT, do PSDB, do PPS, do PCdoB, a oportunidade, em vários momentos, de defender a licitação para os combistas desta casa. Defendemos e votamos a favor, e Vossa Excelência, senhor presidente, também fez isso. E Vossa Excelência, hoje, como um deputado que apoia o governador Cristóvão Buarque, também apresentou uma moção solicitando a abertura de novas licitações para as combis. E é preciso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público em geral, entender como é que é isso. Este governo tem um compromisso muito claro. E acredito que todos os deputados que apoiam ou que fazem oposição a esse governo, com uma coisa que é a geração de emprego nesta cidade. E a geração de emprego vem de diversas formas, dentre elas, abrindo a possibilidade de legalizar a situação de novas combis. Mas aí eu quero fazer uma pergunta. Por que deputados que hoje são da oposição e que passaram 4 anos na situação e que tiveram, inclusive, a oportunidade de solicitar ao governo anterior que abrisse licitação ainda no governo anterior, não fizeram isso? Então, é preciso que haja respostas para estas perguntas, porque o governo
de Cristóvão Buarque tem um compromisso de rever essa situação e de abrir licitações, mas não da forma apressada, e no momento certo fará isso sim para atender aos trabalhadores das Combis. Assim, senhor presidente, como também no caso dos setores de indústria. O deputado Jorge Cauí e o deputado Benício Tavares apresentam projetos que merecem de nós o maior apoio, até porque vem no sentido de abrir a perspectiva de geração de emprego. E nisso tem o nosso apoio enquanto parlamentares e vai ter o apoio do governo, sim. Agora, é preciso se fazer essa discussão com absoluta seriedade, colocando as coisas nos seus devidos lugares. Porque muitos setores de indústria, e eu cito aqui o exemplo do setor de indústria do Núcleo Bandeirante, o Placa da Mercedes, que até hoje não foi implantado e que passou 4 anos, os industriais daquela região passaram 4 anos esperando a implantação do setor Placa da Mercedes. E não foi implantado. Agora, nós fomos analisar a situação de muitos dos que estavam para receber lote lá e que já haviam recebido lote em outros setores. E que, de fato, ia beneficiar, se distribuído da forma como estava sendo planejado, a quem já foi beneficiado em outros lugares. Que geração de emprego é essa? É para atender a apenas alguns ou é de fato para atender quem quer gerar emprego? E nisso aí, o nosso governo não vai arredar pé, porque nós vamos, de fato, trabalhar para gerar emprego. Agora, nós queremos dar oportunidade para a dona Maria, para o seu João, para o seu Joaquim, para o seu Antônio, e não apenas para os amigos do rei, ou para os amigos dos deputados, ou para os amigos do governador. Nós queremos que todos aqueles que queiram gerar emprego, que queiram trabalhar honestamente, tenham o direito de fazê-lo, sem apadrinhamento. E nós vamos ter a oportunidade de demonstrar desta tribuna como o governo anterior agia em relação à entrega de lotes industriais, atendendo a alguns e deixando muitos sem atender. E essa política vai ter que acabar. Efetivamente, ela já acabou. Por isso, tanto os senhores combistas quanto os senhores industriais podem ter a tranquilidade de esperar da bancada do Partido dos Trabalhadores, da bancada que apoia o governador Cristóvão Buarque e do governador, que os compromissos serão cumpridos e que se efetivará nesta cidade uma política de geração de emprego séria, responsável e que atenda a todo mundo e que, de fato, seja transparente, que todos possam perceber o que está acontecendo e não apenas para favorecer alguns amigos ou até parentes de quem esteja no poder. Esta época acabou. Portanto, nós vamos votar a favor do projeto do deputado Jorge Cauí, do deputado Benício, e vamos trabalhar pela sua implantação, porque sabemos que são projetos que vão ao encontro daquilo que nós sempre pregamos aqui e que o governo Cristóvão também sempre pregou e sempre defendeu e que efetivamente vai executar. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Edmar Pirineus. Não, Lúcia, está dando regimento. Discussão, tá? Lúcia. Senhor presidente, caros colegas, senhoras e senhores aqui presentes. A verdade tem que ser dita. Ninguém aqui desta casa é contra o projeto. E ninguém disse isso. Todos os parlamentares é a favor do projeto do Jorge Cauí e do Benício Tavares. O que está se discutindo, qual é a polêmica? Foi a proposição feita pelo PT, do PT, que queria colocar a discussão
das microempresas, o setor de oficina, após o plano diretor. Qual é a posição nossa de oposição? Que nós esperávamos até que o governo Cristóvão, que já está aí fazendo um plano de governo a partir de dezembro, que foi eleito em novembro, que fizesse um projeto até para que discutisse isso de uma maneira mais prática, o que nós esperávamos. Ou seja, fizesse um projeto para geração de emprego, que envolvia realmente a questão do lote. E isso não se deu. Quando não se deu, e há uma preocupação da parte do governo, através do Partido dos Trabalhadores, de colocar vinculado à questão do plano diretor, nós somos contra. Por quê? Pode demorar esse plano diretor. Nós não somos contra o plano diretor. Essa é a discussão que está se dando. O que é que nós queremos como parlamentar? Qual é a posição nossa ao levantar uma questão nessa casa? Para que, urgentemente, o governo que vai executar e botar em prática essa lei da Câmara Legislativa, coloque à disposição da maneira honesta, como diz aqui o deputado Geraldo Magela, de maneira honesta, transparente, para que as pessoas que realmente precisam, que são os trabalhadores. E enquanto ele está discutindo a questão das Kombi, foram nós, que eram governo anteriores, que fizemos o projeto através do padre Jonas, através de Tadeu Roriz, o projeto das Kombi, que hoje está tramitando e que também pediu que fizesse a nova licitação. Então, nós não fomos omissos. O que nós estamos querendo é que o governo bote em prática o plano de governo dele, ou seja, que venha um plano para discutir nessa casa, aprovar com a participação dos senhores e das senhoras, sobre a questão do transporte. Não só parte do transporte, o que nós queremos é que o governo mostre o plano dele sobre a questão das pequenas e médias empresas. Qual é o projeto para atender o emprego em Brasília? É essa questão que nós queremos discutir. Por isso, nós fomos contra a emenda que dificultava a entrega do lote imediatamente para as pessoas que precisam. Essa é a nossa posição. Está de parabéns o deputado Benício Tavares e Jorge Caí. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado, pela ordem do deputado Amaninha. Uma questão de ordem. Queria um esclarecimento. Quantos oradores poderão falar nesse ponto? Porque está me parecendo que será interminável. E nós temos uma pauta estabelecida. Senhora deputada, a discussão pode ser feita por todos os deputados, a não ser que algum deputado faça uma questão de ordem e peça que realmente seja... Não, foi feito nesse momento. A partir desse momento, nós podemos limitar o prazo entre 2 oradores que façam a colocação a favor e 2 contra. Já, eu acho que isso é o regimento. Então, eu entendo que, nesse momento, essa questão de ordem já está prejudicada, porque nós temos aqui como orador somente o deputado Marcos Limas. Pela ordem. Pois não, deputado. Eu queria propor Manuel de Andrade, que nós passemos, eu acredito que todas as bancadas falaram aqui, evidentemente o novo deputado Marcos não falou, mas eu acho que, em razão do avançar da hora, e esse pessoal está aguardando desde cedo aí, eu acho que nós esgotamos todos os argumentos para votar sim ou para votar não, para justificar os votos, porque não passemos imediata votação. Eu peço ao novo deputado Marco Lima que se abstenha, se possível, para que nós possamos votar em votação do projeto. Não querendo caçar a palavra, que tem direito de votar, mas eu quero fazer um apelo aqui, um apelo veemente, em razão do avançado da hora, em razão, sobretudo, desses trabalhadores, microempresários, estão aguardando desde cedo a solução do problema. Com a palavra o deputado Marco Lima. Eu não podia deixar de ocupar essa tribuna depois da falação do meu antecessor. Eu queria deixar claro aqui mais uma vez, não vou me alongar, que o Partido dos Trabalhadores e o governo Cristóvão Buarque